Olá, galerinha aqui do canal, querendo dicas preciosas. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Karine de Martini, sou casada com Rogério de Martini e juntos somos papais do Benjamin, um menininho de 2 aninhos de idade. Bom, qual é o tema do vídeo de hoje? Aceitei Jesus. E agora? O que fazer? Isso mesmo. Se você é recém-convertido a Jesus, acabou de aceitar Jesus há pouco tempo, está perdido, está perdida e não sabe o que fazer, o que falar, como se portar, esse vídeo de hoje é para você. Isso mesmo. Eu estava orando ao Senhor e pedindo um tema, né, a semana toda para que eu pudesse trazer um vídeo aqui para o canal, né? E aí o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração para mim gravar esse vídeo falando para vocês e compartilhando com vocês, recém-convertidos, algumas dicas que vão te ajudar nessa nova etapa da sua vida. Bom, em primeiro lugar, eu vou dar parabéns. Parabéns para você que aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Essa é a melhor decisão que você tomou na sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à família de Deus. Juntos nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o nosso único, suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Seja muito bem-vinda a essa família maravilhosa de Deus. Parabéns! Bom, o primeiro tópico que eu vou compartilhar com você é o seguinte: arrume alguém em quem você se espelhar. Isso mesmo. Quando a gente é recém-convertido, começou na fé há pouco tempo, nós precisamos ter pessoas que vão nos guiar na nossa caminhada com Cristo. Pessoas que a gente vai admirar a vida delas com Deus. E essas pessoas, elas precisam ser cristãs verdadeiras, precisam ser pessoas tementes a Deus de verdade, que têm uma vida com Deus de verdade. Se você aceitou Jesus e não tem essa pessoa do seu lado, começa a orar para Deus colocar na sua vida homens e mulheres de Deus que vão ser ali verdadeiros cristãos na sua vida e que serão pessoas em quem você vai poder se espelhar. E ore para que o Espírito Santo de Deus coloque essa pessoa para que quando você estiver ali naquele momento de tristeza, de desânimo, de fraqueza espiritual, para que essa pessoa venha te ajudar a se levantar. Por quê? O inimigo, ele não está feliz, ele não está contente que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele vai fazer de tudo para roubar a tua salvação, para fazer com que você perca a tua salvação, para fazer com que você se desvie do caminho. E quem é o caminho? É Jesus. O próprio Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o inimigo das nossas almas, ele não fica feliz quando nós aceitamos Jesus. Ele faz de tudo para que a gente tropece, para que a gente caia, para que a gente se desvie, para que a gente se desanime, para que a gente volte àquela velha vida antes de Jesus. A vida de pecado, a vida de coisa errada, a vida onde nós andávamos desgarrados nas trevas, onde nós estávamos ali abandonados, vivendo uma vida de pecado que não agradava a Deus. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que você se desvie da presença do Senhor. E essa pessoa que eu estou compartilhando com você agora, que é para você se espelhar, que é para você se apegar com ela espiritualmente falando, essa pessoa, ela vai te ajudar nesse processo. Essa pessoa vai ser ali um servo de Deus, uma serva de Deus que vai te ajudar a puxar pela mão, porque você, em algum momento, nós caímos. Nós nos desanimamos e isso é normal, porque nós somos falhos e somos pecadores. E aí essa pessoa, ela vai fazer o que? Ela vai te puxar para cima. Quando você cair, ela vai te ajudar a se levantar, vai te ajudar a se manter de pé. Essa pessoa, ela vai orar por você, ela vai jejuar por você, ela vai ser ali um instrumento de Deus na sua vida. Ela vai te ajudar a você manter o foco em Jesus, na sua caminhada com
Jesus. Bom, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, porque o meu bebezinho, ele tá brincando aqui do lado. Se vocês ouvirem algum barulho de brinquedo, algum grito, alguma palavrinha, é o meu bebê que está brincando aqui do lado, tá bom? Eu já tô pedindo desculpa desde agora. Bom, o segundo tópico do vídeo de hoje é congregar numa igreja. Né? Às vezes você se converteu ali a Jesus, aceitou Jesus, seja durante um culto, ou numa conferência, ou em algum evento, não importa onde você aceitou Jesus, não tem importância. A importância é que você aceitou e confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. E aí, você precisa de uma igreja para você congregar. Por quê? Você estando congregando numa igreja, indo nos cultos semanalmente, você vai se fortalecendo espiritualmente. Você vai fortalecendo a sua fé. E na palavra de Deus está escrito que é na igreja que Deus ordena certo tipo de bênçãos. E quando nós estamos na igreja, nós estamos ali debaixo do pastoreio de um pastor, de uma pastora, que são homens e mulheres de Deus. Então, ora para que o Senhor te mostre uma igreja para você congregar, uma igreja que vai realmente pregar a palavra de Deus, uma igreja onde prega a palavra centrada em Jesus Cristo, aonde a liderança daquela igreja é uma liderança correta, que tem caráter, honesta, que realmente tem uma vida com Deus e vai te ajudar na sua caminhada com Deus. Vai orando, vai pedindo para o Senhor, Senhor, me mostra uma igreja, vai visitando várias igrejas, né? Se você aceitou Jesus do lado de um amigo que te levou para aquela igreja, fala, me ajuda, amigo, eu quero congregar na igreja, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, né? E é muito importante você estar em comunhão no corpo de Cristo, porque quando o inimigo vier te atacar, você tá como aquela ovelha dentro do rebanho protegido ali, dentro de um pastoreio, debaixo da autoridade espiritual de um pastor, de uma pastora, de um servo, de uma serva de Deus. E esses pastores, esses líderes espirituais, no mundo espiritual, eles estão cobrindo a sua vida espiritualmente. Estão jejuando por você, estão orando por você, estão se colocando na brecha por você, lutando pela tua vida. Estão ali para guiar você na sua caminhada com Jesus. E isso é muito importante. É muito importante você congregar numa igreja. Bom, terceiro tópico do vídeo de hoje é estudo bíblico. Tenha uma vida com Deus, né? Procure ter ali todos os dias um devocional com Deus. Karine, o que é um devocional com Deus? É você ler a Bíblia todos os dias e você orar a Deus todos os dias. Isso é um devocional. Isso é ter um devocional com Deus. Por quê? Nós somos seres triunos. O que é seres triunos? Nós somos corpo, alma e espírito. Para o nosso corpo ficar com saúde vivo, nós precisamos comer, nos alimentar, beber água, comer alimentos. Para nossa alma ficar alegre e feliz, nós precisamos alimentar a nossa alma com louvores, com leitura, com músicas. E para o nosso espírito se manter vivo e de pé, a gente precisa alimentar o nosso espírito. Como que nós fazemos isso? Com a palavra de Deus. Nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Para nós nos fortalecermos espiritualmente, todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Você não come e bebe água todos os dias? Então, o seu espírito também precisa se alimentar da palavra. Deus fala com a gente através da palavra de Deus. E aqui vai nessa terceira dica, algumas dicas de leituras bíblicas que você pode estar fazendo. Primeiro, procura ler um capítulo da Bíblia por dia. Não vá com muita sede ao pote, porque se você quiser ler 3, 4, 5, muitas vezes você não vai conseguir manter essa constância e você vai se desanimar, porque o inimigo ele vai lutar para você não ler a palavra. O inimigo da nossa alma, ele não quer que a gente se alimente da palavra, se relacione com Deus, que a gente tenha um momento ali do nosso secreto com Deus. Ele não quer. Ele vai colocar sono em você, ele vai colocar desânimo em você, cansaço em você. Você vai ler a Bíblia e você não vai entender. É normal isso acontecer, porque o inimigo ele vai embaralhar sua mente para você não entender. E aí, nesse momento, é muito importante que você esteja já com um amigo ou uma amiga de Deus que vai te ajudar a entender a Bíblia. Pega o telefone e liga para aquele amigo, para aquela amiga ali cristã, fala, me ajuda a ler a Bíblia, eu não estou entendendo. E eu vou dar uma dica. Começa lendo o livro de João. Por quê? O livro de João, ele é centrado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma leitura mais fácil para você entender o livro de João, né?
E aí, o que você vai fazer? Se você não está entendendo, liga para aquela pessoa. Ou pede para o seu pastor e para sua pastora te ensinar. Né? Pede, chega na sua liderança ali da igreja e fala: olha, eu quero muito ler a palavra de Deus, não estou entendendo. Aqui tem estudo bíblico. A maioria das igrejas tem estudos bíblicos, que são estudo da palavra de Deus. E aí você começa a fazer o estudo bíblico ali daquela igreja, né? Bom, e outra coisa também que eu vou compartilhar dentro desse tópico com vocês. Procura ter uma Bíblia, comprar uma Bíblia, se você não ganhou nenhuma Bíblia, comprar uma Bíblia numa linguagem acessível. Quais são as linguagens mais acessíveis hoje da Bíblia? A nova tradução da linguagem de hoje e a nova versão transformadora. Eu vou deixar linkada aqui embaixo para vocês o nome dessas duas versões da Bíblia para vocês lerem. Então, quando você for comprar, procura comprar nessas versões que eu acabei de falar para vocês. Na nova tradução da linguagem de hoje e na nova versão transformadora, que é uma linguagem mais simples para você entender, mais prática, mais atualizada da palavra de Deus para você entender, para que você tenha ali o seu devocional com Deus todos os dias. Pega ali 10 minutinhos, 5 minutos você ora, 5 minutos você lê a palavra. Quando você for orar ao Senhor, né, se você não sabe orar, uma dica que eu sempre dou, começa orando o Pai Nosso, porque essa oração ela foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus, né? Começa ali orando o Pai Nosso, e se você não sabe orar, pede para o Espírito Santo de Deus te ensinar a orar. Fala: Espírito Santo, eu não sei orar, me ensina a orar. Orar, gente, é a gente conversar com Deus. Começa conversando com Deus. Eu sempre dou essas dicas, né? Eu faço da seguinte maneira: quando eu vou orar a Deus, eu começo ali agradecendo a Deus. Eu sempre começo a minha oração como uma oração de gratidão a Deus. Falo: Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por eu estar viva, obrigado pela minha família, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua proteção. Eu sempre começo agradecendo a Deus. Aí depois eu adoro a Deus. Eu falo: Deus, tu és maravilhoso. Eu vou adorando ao Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, tu és benigno. E aí depois eu faço os meus pedidos de oração. Deus, me abençoa, abençoa a minha família, me protege, protege a minha família. Mas com o tempo você vai ter a sua oração. O Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar a fazer a oração que agrada o coração de Deus. Bom, quarto tópico do vídeo de hoje é: se cobre menos e procure entender que você está no começo da sua caminhada com Deus. Isso mesmo, muitas vezes você vai se cobrar. Você vai se cobrar para ter uma maior santidade, e tem mesmo, viu? A gente que é cristão e cristã, a gente tem que ter uma vida de santidade diante do Senhor. Mas nada acontece da noite para o dia. Quando você vai correr ou vai caminhar, você tem que começar dando o primeiro passo. Então vai devagarzinho. Vai devagarzinho com você mesmo, não se cobre tanto. Conforme você for caminhando com Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus vai te ensinando o caminho de santidade. Na igreja, os pastores, a liderança vão te ensinando ali o caminho da santidade, vão te ensinando a palavra. O próprio Senhor Jesus vai te orientando. Então não se cobre tanto, né? Não fique e procure se perdoar. O que eu vejo, muitas vezes as pessoas recém-convertidas, elas perdoam todo mundo, elas perdoam algumas situações difíceis, elas conseguem perdoar os outros, mas elas não conseguem se perdoar. Se é esse o seu caso, peça para que o Espírito Santo te ajude a se perdoar, porque o nosso Senhor Jesus já te perdoou. Ele já morreu e ressuscitou lá na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele já nos perdoou. A partir do momento que você confessa o seu pecado, a partir do momento que você se arrepende do seu pecado de todo o seu coração e que você deixa de praticar aquele pecado, você já foi perdoado por Deus. A Bíblia fala que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, desde que a gente realmente se arrependa, realmente confesse aquele pecado e abandone aquele pecado. Se você está tendo dificuldade de abandonar algum pecado aí que está tirando você da presença de Deus, converse aí com a liderança da sua igreja, ou converse com aquele seu amigo ou amiga cristã, confesse o seu pecado, fala: olha, me ajuda, eu não consigo abandonar essa prática desse pecado, eu não estou conseguindo sozinho, ore por mim, jejue por mim, me oriente. E aí aquele homem e mulher de Deus ali, que você tem comunhão com aquela pessoa, ela vai junto com você te ajudar nesse processo da sua libertação.
Chega na liderança da sua igreja e fala, não consigo parar de pecar nessa área, eu preciso de ajuda. E eles vão te orientar sobre isso. Bom, se você não quer confessar também para as pessoas, chega diante de Deus, fala, Deus me ajuda, me liberta. Eu posso abandonar esse pecado, a prática desse pecado, né? Em quinto e último lugar, evite ambientes e pessoas tóxicas que não são tementes a Deus, que são pessoas ali que não são convertidas a Deus, que não têm uma vida com Cristo, que não são tementes a Deus. Evite esse tipo de ambiente e evite esse tipo de pessoa. Por quê? Essas pessoas e esses ambientes, eles vão tirar você do caminho, eles vão te enfraquecer, eles vão sugar a tua energia, eles vão fazer com que você volte a pecar, vão fazer com que você desanime, vão fazer com que você abandone a Jesus. O inimigo, ele vai montar várias ciladas, ele vai armar várias situações para que você vá para esses tipos de ambientes que você sabe do que eu estou falando. Ele vai armar esse tipo de situação, mas não caia no laço do inimigo. Não volte a frequentar esses ambientes do mundo, esses ambientes onde você vivia ali como um pecador, uma pecadora sem Deus, onde você não era temente a Deus, uma vida de tristeza, de morte, de trevas. Não volte para esses ambientes e não se relacione com essas pessoas. Ore pelas vidas delas. Fala, Deus, alcance elas, que a tua salvação as alcance, mas se afaste dessas pessoas e procure ter relacionamento com homens e mulheres de Deus de caráter, que tem uma vida com Deus de verdade. Bom, se você gostou desse vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de compartilhar esse vídeo com alguém, né, que está precisando desse vídeo, que você sabe que está precisando desse vídeo, e não perca o próximo vídeo, porque no próximo vídeo vou ter aqui no canal uma missionária muito querida chamada Missionária Valdineia, ou mais popularmente Missionária Val. Ela está fazendo missões lá na Bahia nesse momento, mas ela vai estar trazendo uma palavra de Deus aqui para sua vida. Não perca o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.